Alô pessoal, mais um vídeo para falarmos do Flamengo que pode ser campeão nessa terça-feira do Campeonato Brasileiro e no sábado campeão da Libertadores. Uma semana que tem tudo para ser fenômena para o Flamengo, inesquecível para o torcedor rubro-negro, mas calma, um jogo de cada vez. Porém, o Abel Ferreira parece que não está pensando mais no Campeonato Brasileiro. Ele praticamente indicou o time titular que vai pegar o Flamengo na final de sábado da Libertadores. Por quê? Ele simplesmente deixou 11 jogadores em São Paulo e esses jogadores não viajaram para pegar o Grêmio e esses jogadores vão se encontrar com os demais atletas, com a delegação já em Lima. Ou seja, ele está poupando aqueles jogadores que vão começar o duelo de sábado. E eu vou trazer para vocês que jogadores são esses já no vídeo de agora. E também vamos explicar o que acontece com Vinha no Flamengo. Porque o jogador não foi relacionado para pegar o Atlético Mineiro, nem viajou, pelo menos não está na lista de relacionados, por uma opção técnica do Felipe Luiz. E nós vamos explicar o que acontece com o lateral esquerdo, que é jogador de seleção uruguaia, mas perde oportunidade no Flamengo e pouco é acionado, utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Vamos para as informações. Antes de entrar nesses dois assuntos que eu mencionei na minha introdução, eu quero falar sobre o Campeonato Carioca, porque teve uma reunião na FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, junto com representantes dos clubes que vão disputar o Campeonato Carioca, e o estadual terá apenas 10 datas e a decisão do campeonato será em jogo único no Maracanã. Isso ficou definido nessa reunião que aconteceu na noite de segunda-feira. A estreia da competição está prevista para o dia 14 de janeiro, mas vai depender das definições de Botafogo e Fluminense quanto à possibilidade de disputar a pré-Libertadores do ano que vem. O novo formato vai dividir os 12 participantes em 2 grupos, cada qual com 2 equipes grandes e 4 pequenos com cruzamentos fora dos grupos. Os 8 melhores se classificarão para as quartas de final, que será decidida em partida única. A semifinal terá 2 jogos e a grande decisão será em um jogo só, como eu havia mencionado. E os grandes clubes eles poderão utilizar time alternativo nas 3 primeiras rodadas também. Lembrando, o Campeonato Carioca vai acontecer de maneira simultânea com o Campeonato Brasileiro. Ainda tem Supercopa do Brasil, se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Com o campeão da Copa do Brasil. Nossa, tem início de Libertadores. Vou te falar, ano que vem promete já em janeiro, hein? Vamos agora falar sobre Vinha. O que acontece com Vinha? O jogador novamente não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz para pegar o Atlético Mineiro e não é segredo para ninguém, pessoal. O Felipe Luiz, ele deixa o Vinha como terceira opção. Nas entrevistas coletivas, quando ele é questionado sobre o assunto, ele sempre fala sobre treino, disputa por vaga, ele tem acesso às coisas que a gente não tem no dia a dia. Fato é que o Vinha não agrada tanto ao técnico Felipe Luiz pelo estilo de jogo. É simplesmente isso, não é porque os dois brigaram, não é porque o Felipe Luiz não vai com a cara do Vinha, não é isso, é questão de estilo de jogo. O Felipe Luiz, como todos, adoro o Alexandre, um baita jogador para mim. Alexandre joga muita bola. Para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Joga o fino do futebol, mas a todo momento se machuca. E quando ele se machuca ou está suspenso, Ayrton Lucas é o escolhido. O Felipe Luiz adora o futebol do Ayrton Lucas, as características dele. Inclusive, vale mencionar isso, hein? Ayrton Lucas já salvou a pele do Felipe Luiz em uma final de Libertadores, na final contra o Atlético Paranaense, em 2022. Felipe Luiz saiu, Ayrton Lucas entrou muito bem, fez até jogada de gol, enfim. De gol não, mas jogada que causou a expulsão de um jogador do Atlético Paranaense, o zagueiro, se eu não me engano, Pedro Henrique, o nome dele. Por falar em final de Libertadores, como jogador, Felipe Luiz não foi nada bem. Em 2019 ele foi mal contra o River Plate. Em 2021 ele foi muito mal contra o Palmeiras, inclusive o primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele, depois o René entrou no lugar dele, e em 2022 aconteceu isso aí contra o Atlético Paranaense. Dito isso, galera, resumindo a situação do Vinha, o Felipe Luiz gosta mais das características do Ayrton Lucas
às características do Vinha. É justamente por isso. Eu concordo com isso? Não. O Felipe Luiz entende mais de futebol do que eu? Sim. Mas 90% da torcida deve pensar como eu penso, ou até mais, tá? Quase 100% deve pensar. Eu não sou crítico ao futebol do Ayrton Lucas, é apenas uma comparação. Inclusive, acho que Ayrton Lucas seria titular, sei lá, em 85% dos clubes da Série A. Então, bom jogador, mas eu optaria pelo Vinha. Galera, falando sobre a final de Libertadores, parece que o Abel Ferreira indicou o time titular que vai pegar o Flamengo no sábado. Por quê? Na viagem para Porto Alegre, onde o Palmeiras vai encarar o Grêmio, e de lá eles vão direto para Lima, o Abel Ferreira deixou 11 jogadores de São Paulo. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Kelvin, os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, os meias Andrés Pereira e Rafael Veiga, e os atacantes Flaco Lopes, Alan e Vitor Roque. Gente, tá na cara que ele indicou os 11 jogadores que vão começar o jogo contra o Flamengo no sábado. Mas, Venê, eles não vão direto para Lima? Sim, esses jogadores irão se juntar aos demais atletas já na capital peruana, na quarta-feira. A delegação do Palmeiras deixará Porto Alegre às 13 horas de quarta, famoso 1h da tarde, e aí esses 11 jogadores vão direto para Lima encontrar com os demais atletas. Bom, parece que o Palmeiras tem um time titular. Será que o Abel Ferreira está preparando alguma armadilha? Eu, particularmente, acredito que não. Para ele deixar os jogadores aqui, para mim, esses são os 11 titulares que vão pegar o Flamengo no sábado. E o Flamengo, Venê, eu não tenho informação, vou ser muito sincero, até porque eu estou gravando esse vídeo aqui na noite de segunda-feira, 8h23 da noite, não tenho nenhuma informação, eu tenho a minha opinião. Não botaria o Rossi para jogar, não botaria Alexandre para jogar, não botaria Léo Pereira para jogar, não botaria Jorginho para jogar, não botaria Arrascaeta para jogar, não botaria Bruno Henrique, que é o único centroavante disponível para a final da Libertadores. Mas Venê vai fazer o quê? Com todo respeito, momento do Juninho. Juninho, entra lá e dá a sua vida, é uma final para a sua vida, para a sua carreira. Mete gol no Galo. Ah, na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na zaga, engraçado, ele só levou 2 zagueiros de ofício, Danilo e Léo Pereira. Felipe Luiz, cuidado com o que você vai fazer. Na lateral direita, pouparia o Varela, colocaria o Emerson Royal. Gente, dá para montar um bom time, poupando vários jogadores, pensando na final da Libertadores. E vem da Argentina a informação de que o Flamengo tem interesse em outro jogador do Boca Juniors. Na semana passada, o boato era de que Ezequiel Ceballos, ponta do Boca, estaria nos planos do Flamengo. Posso assegurar que essa negociação não existe. O Flamengo nega interesse no jogador. Pois bem, nas últimas horas surgiu mais um nome, Milton Delgado, volante de 20 anos de idade, que se tornou recentemente titular no Boca Juniors e já havia participado como titular e peça importante do Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção argentina. Argentina que foi vice-campeã mundial, e esse atleta acabou ganhando a bola de bronze, ou seja, foi eleito o 3º melhor jogador da competição. Volante de 1,66 m de altura, também de acordo com a imprensa argentina, na mira do Flamengo e do Chelsea. Posso assegurar que não existe nenhum interesse do Chelsea em contratá-lo. Talvez estejam usando o clube inglês para tentar forçar um negócio com o Flamengo. Mas essa possibilidade, de acordo com o Fla, também está praticamente descartada. E isso porque hoje o Boca Juniors só aceita negociar o Delgado a partir dos 17.200.000 euros ou 107 milhões de reais da multa rescisória. Diante desse cenário, e por desconfiar da capacidade técnica do Delgado, jogador de apenas 20 anos de idade, o Flamengo não está disposto a fazer um investimento tão alto por um volante. Dessa maneira, dá para descartar que o Delgado seja contratado. O Fla que vai ao mercado em busca de reforços para 2026, as posições de centroavante e goleiro hoje são prioridades. Dá para garantir também que o Flamengo buscará mais um zagueiro, até porque há bem poucos jogadores no elenco para essa função. Nessa partida de terça-feira contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, Felipe Luiz relacionou apenas 2 atletas para a posição. Danilo, que também já foi lateral, mas hoje atua como zagueiro, e Léo Pereira. Todos os outros zagueiros não fazem parte
da relação. O Flamengo ainda pode se dar esse luxo de ter uma gordura de 4 pontos, né? 4 pontos são 2 rodadas, faltando 3 para acabar. O Léo Ortiz ainda não está 100%, tranquilo, pode recuperar para estar numa decisão de sábado. A gente sabe que o Jorginho e a Arrascaeta, com certeza o Felipe Luiz hoje, eu acho, né? Que não vai botar sair para jogar. O Flamengo viajou todo mundo que está apto. Acho que não sai jogando os dois. Não, assim, o Arrascaeta vive um grande momento, né? Fisicamente também. Você vê que até há uns meses atrás o Bielsa elogiou a fisiologia do Flamengo, o departamento médico e o departamento físico, falando, né? Da condição do Arrascaeta, quando chega a seleção, chega bem melhor. Né? Tem esse luxo de 4 pontos, vai pegar uma equipe que bem fragilizada, né? Perdeu uma Sul-Americana onde apostava tudo com equipe de investimento menor, que é o Lanús, que conquista o bicampeonato da Sul-Americana. Um Galo que esperava chegar a Libertadores do ano que vem, já tendo calendário com tudo, numa Libertadores em fase de grupo, agora vai ter que brigar aí pela 8ª colocação, a depender do que faça Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil. Se eu sou Felipe Luiz, eu vejo quem está em melhor condições assim, física e técnica, porque eu tenho essa gordura de 4 pontos. E sabendo que o meu concorrente vai jogar fora de casa também e tirou 11 jogadores. Tem essa gordura do Flamengo, Agora, como você falou, né? A gente falou ontem aqui no programa. Não desvalorizar títulos. Porque daqui a pouco eu vou querer saber o que é mais importante. Daqui a pouco o cara conquista a Libertadores e no Grêmio Mundial, ou daqui a pouco o Grêmio Mundial vão querer que dispute a Liga dos Campeões. Porque hoje se pode definir hoje quem é campeão, se não definir depois da Libertadores tem, porque eu acho que não dá nem tantos jogos e tantas coisas em disputa que às vezes não dá nem para você comemorar. Vamos supor que um seja, que nem eu falei ontem, um seja campeão brasileiro e Libertadores. Os dois conquistem as 2 competições. O título é importante, o Campeonato Nacional, o Flamengo focou nisso lá no começo, que o Boto falou, mas o Felipe Luiz, a diretoria, e está chegando aí a menos de 3 rodadas na final com 4 pontos de frente, depois de tanto tempo, com um plantel que se tem o Flamengo ao longo dessa última conquista e bem financeiramente. O Palmeiras gastou 700 milhões, tirou 11, que não vai, depois a gente vai falar disso. Os 11 que foram caros para isso, é para estar nesses momentos decisivos. Como o Flamengo também tem jogadores que eu acho assim decisivos, mas eu aponto no Flamengo ali, ó, os 2 Léo Pereira e Léo Ortiz, Arrascaeta, Jorginho e o Alexandre. O Alexandre tem substituto à altura. Os 5 principais jogadores que não se compara com os demais assim, a nível de futebol. O Luiz Araújo pode jogar pelo lado, o Prata também pode, é quase ali muito igual. O Luiz Araújo até finaliza melhor. O Everton Cebolinha do outro lado, com o Samuel Lino, que está ali, né, muito distante. Mas o Arrascaeta e o Jorginho estão distantes, né? De todos. E a própria dupla de zaga. Então, você, antes de terminar o programa, você deve dar alguma cavalaria aí, né? Do Flamengo. E, Mauro, eu te pergunto o seguinte. Diante da situação, Abel Ferreira poupando não, nem relacionando os seus titulares. Ou seja, repouso total durante a semana inteira para a final da Libertadores. Não só repouso, né, Mauro? Preparação também. Porque eles vão ficar em São Paulo se preparando só para a final. Diante disso, primeiro, você acha uma decisão inteligente do Abel e acha que aquele discurso todo de que já tinha acabado o campeonato foi tudo para justificar essa decisão? E outra, Flamengo tem que poupar, Mauro, na sua opinião, alguns dos seus principais jogadores, sabendo que o Palmeiras vai todo descansado para o jogo ou não? O foco é o título brasileiro que o Flamengo pode, inclusive, conquistar hoje. Bem, o que eu sei é que o Flamengo não está nem um pouco preocupado com o que o Palmeiras vai fazer, está preocupado em ganhar o Campeonato Brasileiro hoje, o que me parece o certo, né?
O Palmeiras joga essa cartada porque o Palmeiras não depende dele para ser campeão brasileiro. Então vem essa conversa de botar reserva. A gente não sabe também, né? Se de repente os jogadores que estão aqui em São Paulo aparecem lá na hora do jogo e ficam no banco pelo menos. Será que os 11 que estão treinando em São Paulo serão os titulares? Eu não boto minha mão no fogo por nada disso. Nada disso. Só na hora mesmo para ver. E é uma cartada jogada porque entrou no modo, não diria modo desespero, mas não tem muito o que barganhar. Porque perdeu. Tinha uma vantagem de 3 pontos, agora tem 4 atrás. Ou seja, mesmo o Flamengo perdendo no Fla-Flu, o Palmeiras permitiu que o Flamengo tirasse 7 pontos. 7 pontos. Então é uma situação esquisita, né? Evidentemente, agora joga as fichas na final. O Flamengo não vai jogar completo, com toda certeza. O Léo Ortiz não viajou também porque piso de plástico. Não iriam colocar o jogador para jogar no piso de plástico depois dessa lesão, mas deve estar em condição no final de semana. Então, acho que de titulares hoje, além do Rossi, o goleiro, eu acho que os zagueiros, no caso do Danilo hoje como titular, mas no sábado talvez com a volta do Léo Ortiz não. O Léo Pereira, acho que talvez o Pulga. Não acredito que mais do que isso, não. Acho que não vai mais do que isso, para começar o jogo. No banco vão ficar os caras ali que de repente podem entrar para alguns minutos. Digamos, se o Palmeiras não estiver vencendo e o Flamengo está 0-0, você pode lançar 2, 3 titulares na reta final para tentar um gol da vitória. Seria razoável, vai depender do andamento da rodada. Mas eu não acredito que ele jogue com titulares, não. Acho que ele vai começar com, no máximo, esses 2, 3, a zaga que ele tem problema, o goleiro, e talvez o Pulga, que não jogou no final de semana, estava suspenso, então poderia reaparecer. Os outros, não acredito que jogue Varela, Alexandre não joga, Jorginho acho que não joga, Arrascaeta acho que não joga, Bruno Henrique também não, Cebolinha, Carrascal, acho que ele vai com vários outros jogadores e esses aí acho pouco provável que comecem, talvez joguem parte do jogo. Esse é o meu palpite para a escalação, tentando analisar, porque ninguém tem a informação correta, né? Só o Felipe Luiz tem, isso não está vazando, e então a gente pode ficar aqui especulando, mas eu acho que o caminho é esse, entendo que é esse aí. E hoje o Atlético Mineiro, ele está fazendo campanha para o estádio não ficar vazio. Tipo, o sócio torcedor que comprar um ingresso ganha o outro para levar um acompanhante. Essa rivalidade que o Atlético Mineiro tem com o Flamengo e a cobrança do seu torcedor, você acha que isso pode tornar o jogo mais difícil para o Flamengo ou até mais fácil? Porque é um Atlético que já está com o elenco lá para baixo, inclusive pela situação que aconteceu com o Lianco já se despedindo do Atlético Mineiro, ou pode ser, não, a gente precisa ganhar, porque aí o torcedor vai suavizar, porque o Atlético está tentando dar um peso grande para esse jogo, Mauro. O clube está tentando, né? Mas a torcida está muito desmobilizada, né? É muito difícil você animar o torcedor do Atlético nessa semana só com essa conversa, é o Flamengo. Até porque eles perderam a final. O primeiro título na Arena MRV foi do Flamengo em cima do Atlético, a Copa do Brasil do ano passado. Os 3 jogos lá o Flamengo venceu também no passado do Brasileiro e venceu esse ano na Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, mas ganhou o jogo no tempo normal, tinha perdido do Maracanã por 1-0. Então, eu acho bem difícil mobilizar, os jogadores vão ter que estar muito concentrados, mas assim, ambiente, tudo, acho que não vai ter esse ambiente todo não. O que pode ter, mais provável, é ambiente de protesto contra o time, especialmente se o Flamengo faz um gol lá e tal, nossa, vão xingar por horrores. No sábado eu fiquei acompanhando um pouco da mídia lá de Belo Horizonte, escutei também alguns canais no YouTube voltados ao Atlético, e o pessoal tá muito na bronca, mas muito na bronca mesmo, com muita raiva dos donos do clube, né? É o que eu tenho dito sempre, aí os caras reclamam, porque tem que investir, tem que botar a mão no bolso. O dono do clube investe se ele quiser, cara, é uma empresa. Ele comprou, se ele quiser ele faz, se ele quiser ele não faz. Você pode protestar, mas se ele não quiser ele não vai fazer não, cara. Então, é isso, SAF é isso, né? Então o dono, o cara quiser, vou investir, não vou mais. Vou deixar como tá aí que tá bom e tal. E o Atlético investiu bastante, né? Investimentos questionáveis do ponto de vista de montagem de elenco, mas investiu muito. E são 3 vice-campeonatos, né, gente? Uma Copa do Brasil pro Flamengo, uma Libertadores pro Botafogo, com um homem a mais durante 89 minutos e meio e uma derrota do Lanús nos pênaltis. São 3 títulos, um de âmbito nacional, 2 internacionais perdidos na final, em um intervalo de menos de um ano. É dose, né? Dose para javali furioso. Então a torcida está com raiva. Eu acho difícil mobilizar o povo dessa maneira. Claro que vai apoiar, vai cantar, mas vai depender muito do jogo. Se o Atlético vai bem, faz um gol, a torcida vai se empolgar. Mas se tomar um gol, estiver perdendo o Flamengo de novo, ainda mais se o Flamengo estiver sendo campeão,
aí o clima vai ficar bem pesado. Lembra o que aconteceu lá quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, que soltaram bomba, que queriam invadir o campo, aí puseram o hino do Atlético no talo, no maior volume. Foi um climaço, assim, pesado, né? Eu não sei, não. Acho difícil o Atlético conseguir essa mobilização. Vai depender muito dos jogadores levarem a torcida para o lado deles. Agora, se eles forem mal, a torcida já está na bronca, a tendência é que ela fique mais até agressiva. Pode ficar até um clima muito tenso no estádio. Mas você acha que enche mesmo com essa promoção ou nem com a promoção? Não. Encher, lotar, acho que não. Lotar, eu acho que não. A não ser que eles abram para a torcida do Flamengo, aí lota. Aí lota, você tem dúvida disso? Ele provoca. Mas é uma obviedade. Claro que lota. O Flamengo pode ser campeão brasileiro. Se você abrir o estádio para a torcida do Flamengo, vai ser rubro-negro, tudo que é cidade do interior de Minas, aí tu viajando para lá, vai lotar aquilo lá. Tem que dar tempo, né, do pessoal se deslocar. Mas se fala, vai vender mais ingresso. Aconteceu agora em Fortaleza, Flamengo em Fortaleza, ingresso caríssimo, vendeu tudo. Aconteceu no Recife, agora em Pernambuco, né? Vendeu tudo. E o Flamengo tem uma torcida enorme no interior de Minas. Em Belo Horizonte, o Atlético Cruzeiro tem mais torcida, mas no interior de Minas, vários municípios são dominados por torcedores do Flamengo. Então, se você coloca mais ingresso, vai encher aquilo lá. Talvez não lote o estádio, mas vai ter muito mais gente. Mas a torcida do Atlético não tá mobilizada. E assim, tá muito decepcionada, né? Tá muito decepcionada. Então, eu acho bem difícil você mobilizar o torcedor. Acho que o time pode puxar a torcida. Se ele for bem e tal, se ele estiver ganhando o jogo. E aí é uma alegria, pelo menos. Vamos atrapalhar o Flamengo aqui. É melhor do que nada, né? Mas, se acontecer o contrário, eu imagino que vai ficar um clima bem pesado no estádio. E, Vamp, quem que você acha que tem o jogo mais difícil, hein? O Flamengo, o Atlético Mineiro fora ou o Palmeiras, o Grêmio fora? Eu digo pelo adversário, tá? Não porque o Palmeiras vai com todo reserva. Qual adversário é mais difícil? Porque nenhum dos adversários briga por muita coisa, né? Olha só como é que se tornou a rodada ontem com o empate do Santos, né? O Grêmio tem 43 pontos, Tico. O Grêmio vai se mobilizar também muito, né? Porque a gente tá falando do jogo do Palmeiras com o Atlético, ou do Flamengo com o Atlético, pode te levar o título. E lá pro Grêmio, uma vitória do Palmeiras pode deixar o Grêmio, depois tem jogos fora de casa, tudo bem, na última rodada ele pega o Sport fora de casa, mas a gente sabe que pode chegar ali na hora, com a pontuação, tudo, alguém chegar aquela malinha, como eu não duvido nada que o Cuiabá recebeu lá, deve ter chegado uma moeda boa lá para ganhar do Criciúma e o Remo voltar a Série A do Brasileiro. Isso pode acontecer. Lá também é super importante, porque o Inter foi a 40, o Vitória tá ali, o Santos tá ali, tudo a 3 pontos num jogo do Grêmio. Então, se o Grêmio ganhar hoje, ele vai a 46, se livra de vez de qualquer chance de rebaixamento, né? E o Palmeiras, a gente não sabe, a princípio falou que tirou 11 jogadores. A gente não sabe, mas os outros 11 também são jogadores de qualidade. O Flamengo chega, pega um Atlético Mineiro mais baleado, mas que o torcedor do Atlético, o time do Atlético, acho que é o segundo maior rival, depois do Cruzeiro. Né? O Flamengo acho que chega, quando eu falo assim, tranquilo, porque eu tenho 4 pontos de frente, se der qualquer coisa negativa aqui e lá no Sul der positivo, eu ainda termino na liderança. Eu termino na liderança, volto depois para casa, depois não sei o que vai acontecer no sábado, nós não sabemos, e ainda tenho possibilidade de depender só de mim. Não dependo de ninguém para título. Não dependo de outros resultados. Só eu fazer 6 pontos, o Palmeiras tropeçar, que eu sou campeão brasileiro, que não é um título qualquer. É aquilo que eu te falei, a gente tá falando aqui. Você começa o campeonato que seja em abril ou maio, que é o Campeonato Nacional, jogos de ida e volta, e daqui a pouco isso aí não tá valendo nada. É uma conquista muito importante, pô. Ser campeão nacional, até o Jorge Jesus, o pessoal que falava aqui, vocês dão importância para a Copa, não dão importância para o seu campeonato. Eu acho muito, muito equilibrado. Eu acho que o Flamengo chega mais tranquilo e o Grêmio uma chance maior de ganhar. Não porque o Palmeiras pode ir desfalcado, não. Porque para mim, também, esse negócio dos 700 milhões, Chico, o que eu acho ali diferente? O Vitor Roque, que começou a fazer gol, o Flaco Lopes, aí você tem uma liderança do Murilo e do Gustavo Gomes,
do Piquerez, mas o resto, para mim, tá todo mundo igual. Tudo igual. O Rafael Veiga não vive seus melhores momentos. O Maurício não é muito diferente do Veiga no momento, como era diferente do Felipe Anderson. Não vejo o Giai e o Kevin muito diferentes um do outro. Não vejo Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Facundo Torres, diferente de outros. Para mim é tudo muito igual. Eu apontaria ele 4, sem o Everton que está machucado. Agora, Flávio Prado, vendo na tabela, tá? Aqui do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, ele ainda não está, né, livre da zona do rebaixamento. Ele não está livre ainda, ele tem 43 pontos. Tá praticamente, né? Porque o Santos tem 38, o Grêmio tem 43. Então, ele está aí a 5 pontos, né? 5 pontos. Dificilmente o Grêmio cai. Agora, vamos ver se o Grêmio tem chance de alguma outra coisa. Não, porque Sul-Americana vai todo mundo. Atlético Mineiro e Grêmio, né, gente? Estão numa situação muito parecida. Eles não brigam por nada. Não, o Atlético tem um jogo a menos, pô. Tá, mas tu acha que ele briga por alguma coisa? Ele vai tentar brigar lá na 8ª colocação, a depender do que aconteça como São Paulo. O Atlético Mineiro de São Paulo e o Red Bull Bragantino, eles vão brigar se abrir a 8ª vaga ou uma pré-Libertadores. Então, Flávio, até piora um pouquinho pro Flamengo. Porque o Atlético tem mais a disputar e mais satisfação a dar para sua torcida do que o Flamengo. O Grêmio, poderia pensar alguma coisa. Vamos brigar com o Internacional. Vamos ver quem vai ficar na frente. Pior que lá existe isso, tá? Não é lorota. Existe. E o Grêmio tá a 2 pontos do Inter. Mas nenhum dos dois tem muito para brigar, Flávio Prado. O Chico, ali, Flávio, ó. Oi. Ali, ó, o Atlético tem um jogo a menos que é contra o Fortaleza. Né? Esse jogo é lá em Fortaleza. Ele ainda sonha, mas é muito difícil. Ele sonha em ir a 47 para ficar um ponto atrás de São Paulo, onde São Paulo tem 3 à frente do Bragantino, do Corinthians. E aí só o Atlético Mineiro poderia colar ali, né? Bragantino. Flávio Prado. Olha, eu acho assim, essas brigas intermediárias, elas não motivam torcida. A torcida, né? Ontem a torcida do Internacional foi lá porque tá com medo de rebaixamento. Então tava lotado de estádio, tinha treinamento, aquela palhaçada toda que não resolve nada, né? Tanto é que perderam o gol pra caramba, quase perderam o jogo no final, o jogo tava fácil e tal. Assim, eu vejo hoje a mobilização pra torcida do Atlético é pior. Porque o jogo horroroso que o Atlético fez, o vexame que ele deu lá no jogo, não é que foi vexame porque ele não ganhou do Lanús, é a maneira como se comportou. Foi um jogo horroroso, foi um jogo, né, de você ter que tomar remédio pro fígado. Então o torcedor tá louco da vida, né? E poder estar classificado para Libertadores. Claro, se você pegar Libertadores, o quê? 38, 32 equipes, né? Outras equipes aí, a gente, o modo faz a conta aqui que o River vai torcer, dependendo de resultado. O Lanús já está na Libertadores. Já tá, né, na Libertadores, e o Galo agora vai ter essa briga. É uma briga bem distante, né? Na verdade, só que pode abrir muita vaga, como disse o Vamp. Então, o próprio Flamengo, né, pode ajudar aí o Atlético Mineiro a conseguir essa vaga para pré-Libertadores, né? Porque para Libertadores o Galo não consegue, mas para pré-Libertadores talvez. Aí a gente vendo aqui, tá, as posições e a semana de Flamengo e Palmeiras, volta muito aquela polêmica, né, deles terem jogado durante a semana. Agora, antes da Libertadores, jogaram também durante a data FIFA. O próprio Abel Ferreira reclamou muito na última coletiva. Agora, Mauro, eu não sei se eu perguntei isso para você, mas o Abel Ferreira, o próprio Vampeta cobrou muito isso aqui ontem. Ele disse o seguinte: eu quero ver o que ele vai falar no fim do campeonato. Ele falou, né? Porque ele ficou falando, depois sobre o brasileiro, nós vamos falar na hora que tiver que falar. Ele fez ali uma ameaça, né? O Abel Ferreira
do que ele tem a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Nem eu sei o que é. Não sei. Ele ficou muito revoltado com aquelas críticas à arbitragem. Disse que a narrativa de que o Palmeiras estava sendo beneficiado foi uma narrativa construída. Bom, se foi, eu me incluo, tá? Eu não tenho medo, gente. Eu sempre elogio o Abel. Agora, que eu achei erros escandalosos a favor do Palmeiras, eu achei. E quando eu achei pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes no Flamengo e Palmeiras, eu também falei. Então, eu me sinto super à vontade para falar. E aí ele, pelo jeito, ele vai falar alguma coisa sobre isso. Tudo eu acho que o Abel joga com o psicológico. E aí é uma pergunta que eu faço para você, Mauro. Qual vai ser o peso físico e psicológico dessa semana para Flamengo e Palmeiras? Porque é muito pesado, cara. São jogadores que têm que disputar o título brasileiro, há 4 jogos de uma final da Libertadores e também ao mental. E aí eu te pergunto, você vê algum time mais forte mentalmente e algum mais forte fisicamente ou não? E o peso que isso pode fazer para essa semana? E sobre os treinadores, qual que você acha também que sabe lidar melhor com uma pressão desse tamanho que os dois vão ter nessa semana? Eu vou repetir o que eu falei antes, depende de tudo que vai acontecer hoje à noite. Hoje à noite vai ter pode ter uma decisão de Campeonato Brasileiro. Você acha que isso baseia o que vai acontecer no sábado? Isso vai ter um impacto, me parece um impacto evidente. Né? Um time pode entrar campeão e o outro sem o título. Um time pode entrar, assim, eu já sou campeão de uma coisa importante, posso ganhar mais uma. O outro fala, cara, não posso perder de novo para esses caras nessa temporada. Essa é a realidade. Né? Então, assim, o que vai acontecer hoje à noite, assim, pode ser o título do Flamengo e pode ser um título ainda mais próximo, talvez não matematicamente, mas muito próximo. Então, eu acho que o que vai acontecer sábado depende dessa noite, tudo depende dessa noite. Repito, hoje à noite muito importante, a noite que pode sair o campeão do Brasil, que o Flávio falou, o campeonato importantíssimo.